E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? E aí, tudo tranquilo? Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, onde você estiver aí nesse planeta, onde você estiver, ó, muito obrigado mesmo por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez, muito obrigado, agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, nós não temos saúde, nós não temos nada. Sem Deus não somos nada, beleza? Ó, eu sou o Paulo no canal Paulo Dharma 1970. Você que não me conhece, é o Paulo Dharma 1970. Tá aqui o meu Instagram, Paulo Dharma 1970. Mais uma vez aqui com um vídeo, né, da série do Perry Rhodan. Vou deixar aqui até a fotinha dele aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó, Perry Rhodan aqui no quadradinho, beleza? Ó, pra gente. Ó, curte o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91. Estamos sempre aqui, beleza? Muito obrigado a você que tá aí, ó. Muito obrigado mesmo, beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente já volta já já com mais um videozinho. A gente vai voltar com 1113, a estação do prateado do H.G. Francis, beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, ó. Se inscreve aí, hein? Beleza? Valeu, até a próxima, já já. Nós deixamos o último episódio, o 1112, né, o prateado, incompleto, né? A gente tinha falado que o episódio ele era meio que dividido em duas partes, né? Então tinha a primeira parte, que tinha a apresentação lá dos personagens lá da frota que havia se perdido, a frota lá da base que havia se perdido. Tinha os quatro lá, né? Como é que é? A Frost, a Parter, o Lopo e o Ossan, que eram quatro carracas que haviam se perdido da base por conta do acesso lá ao Bigelado. Então estavam perdidos, tinham entrado em contato numa história anterior, tinham entrado em contato com o Rastuba. O Rastuba encontra essas quatro meio que vazias, assim, tinham sumido a tripulação, e ele volta para a base e ele vai falar pro Perry Rhodan, vai falar pros comandos. Os comandos simplesmente não, a gente tem que ir lá ver se consegue resgatar esse pessoal, descobrir onde esse pessoal tá. Aí a gente vai descobrir no episódio anterior que eles tinham sido sequestrados por um ser estranho chamado Prateado, que é o Chove Crodon, entendeu? O Prateado, né? Chove Crodon. A gente havia descobrido isso. Aí nós fechamos o episódio com o encontro justamente do Archer Kewol, que é o comandante da Frost, com esse Prateado. É assim que o episódio meio que termina. Assim, ele deixa um gancho para a conclusão nessa segunda parte. Então a gente chega aqui, né, na estação do Prateado, ó, que é esse episódio aqui que está no meu Kindle, que está aqui no meu PDF comprado pela SSPG, né, comprado da SSPG. Se você quiser, você pode pedir lá, você pede lá, eles te mandam, tem desconto, tem tudo, uma beleza. Você tem praticamente 1100 e tantos episódios do Perry Rhodan só, ininterruptos, né, do 1 até o 1150 por aí, você pode pedir, beleza? Ó, então esse episódio aqui, você tá vendo aqui a capinha da edição alemã e da edição alemã e da edição brasileira. Esse 1113, se eu não estou enganado, é do final de dezembro de 1982. Então, próximo a 40 anos já esse episódio. Já tem cerca de 40 anos no tempo e no espaço aí, zanzando, né, na edição alemã. E foi publicado agora em 2022. O que acontece? Nós temos o episódio, né, nós temos essa sequência da história, em que nós fomos apresentados a todos os personagens. Fomos apresentados ao Socrate Cautizes, né? Que eu achei estranhíssimo, mas realmente ele não tem muita relevância na história. Tem uns personagens, inclusive, que estão no primeiro episódio que morrem nesse segundo. Ainda tem o Bort Pop, que é o Micro Kid. Tem o Fio Fio também, que é um personagem também que apareceu também do primeiro também. Esses estão aí circulando. Eu não sei se eles voltarão a aparecer em outros episódios. Não sei te dizer, tá? Não sei te dizer. Talvez o Chove Crodon, que ele foge nesse episódio final aqui, ele desaparece, ele foge, ele vai não sei pra onde. Talvez ele venha a voltar a aparecer em algum outro episódio aí futuramente. Eu não tenho como dizer porque eu ainda não li. Não tem essa visão geral do negócio. Mas eu acredito que ele seja um personagem interessante e ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós temos então aqui, ó, com a tradução do Rodrigo de Leles, né? Estação do Prateado, PR Roda 1113.
Nós temos aqui, eles vão dar um resuminho aqui de cada personagem principal. A Estação do Prateado, H.G. Francis, tradução do Rodrigo de Leles. 200 terranos na Proxcon, na armadilha do Ferreiro da Armada. Porque quando o Perry Rhodan vai para essa Proxcon, para tentar libertar os prisioneiros lá, libertar a tropa, né, o pessoal que tá, os astronautas que estão lá, né, eles são meio que pegos de surpresa. O Guk e o Rastubay, que são os teleportadores, né, são assim as entidades máximas do exército, antigo exército de mutantes, né, do passado, lá daquelas aventuras que vocês leram lá 1, 2, 10, 100, que era o exército de mutantes. Aí sobrou pouquíssimos nesse quesito aqui. Nós temos aqui a participação do Guk e do Rastubay. Quando eles aportam nessa Proxcon, lá tem um ser estranhíssimo que é companheiro desse Chove Crodon, que é o tal de Genan, que é uma criatura monstruosa cheia de tentáculos. Quando tanto o Guk quanto o Rastubay tentam se teleportar, eles ficam presos dentro dessa criatura que está na nave. É como se fosse uma espécie de um alien, o oitavo passageiro, assim, uma criatura medonha, que é a amiguinha desse Chove Crodon, entendeu? Amiguinha, entre aspas, amiguinha. Eles são uma síntese, uma espécie parasitária um do outro ali. E esse prateado, ele quer tirar uma vantagem exatamente em cima do coração da armada. Ele tem a pretensão de ser o comandante da Armada Infinita, uma pretensão dele lá. E ele tem esse Genan, esse ser, como companheiro. Aqui, nos personagens principais desse episódio, o Perry Rhodan, né, o Terrano na Estação do Prateado. Tem esse Chove Crodon, né, um ferreiro da armada, que é esse prateado, que a gente foi conhecer ele no volume 1112. Tem o Guk e Rastubay, como eu falei, né, os teleportadores que eles são neutralizados por essa criatura, esse tal de Genan. Tem esse Genan, que é um ser com capacidades psíquicas, é uma monstruosidade, um monstro. Eu procurei ver se eu encontrava algum desenho, feito, sei lá, pelo Johnny Brook ou pelo Alfred Kelsner, que para ver se de repente me dava uma ideia de como é que era essa criatura. Talvez por ela ser tão gigantesca e ela está praticamente em todos os locais da tal da Proxcon. Eles não fizeram desenhos dela, colocaram 2 desenhos mais simples, né, que eu também não entendi. Você pode ver aqui os 2 desenhos aqui, ó, esse e esse aqui. Esse aqui eu acho que é do final da história, entendeu? Se eu não estou enganado, dessa aqui da nave, final da história. Agora esses 2 lagartos aqui eu não identifiquei, sinceramente, não identifiquei na história, não sei. Fiquei até pensando se não era desenho errado, entendeu? Trocado. Às vezes acontece, né, eles trocarem capa, coisas desse tipo, mas eu fiquei olhando ver se eu encontrava isso, mas não achei nada. Não encontrei, então deixei quieto. E tem o Arker Kwon, né, que é o comandante da Carraca Frost, que eu tinha falado. Aqui começa a história, exatamente começa no ponto em que tinha concluído lá, fechado lá no 1112, ó. Arker Kwon se sentiu mais desconfortável do que raramente antes na sua vida. Ele estava sentado em frente ao prateado, que se autodenominava Chove Crodon, e comandava a estação no espaço. Nunca havia conhecido alguém que exalava tanta frieza, que fosse tão arrogante e que fosse semelhante a um humano. E ainda assim, tão desumano. Chove Crodon parecia um ser humano, mas não tinha pelos. A sua pele era lisa, prateada e cintilante. Acima da cabeça calva brilhava uma chama da armada. Que parecia Kwon mais luminosa do que qualquer outra que ele já tinha visto antes. Você realmente acha que poderia fazer algo que não apreciamos? Perguntou o prateado. Você acha que poderia recusar uma ordem? Gradualmente, Kwon superou o choque que sofrera ao ver aquele ser estranho. A máscara havia caído, mas o segredo que cercava Chove Crodon ainda não havia sido revelado. Chove Crodon era homem ou mulher? Arker Kwon não sabia. Um pouco perplexo, ele olhou para o prateado que estava sentado à sua frente em uma poltrona vermelha. Eles estavam separados um do outro por um tanque de água e projetores de raios tratores estavam apontados para o comandante Terrano, de modo que qualquer ataque a Chove Crodon estava descartado. Vocês destruíram montadores da armada insubstituíveis, o prateado acusou Kwon. Não tínhamos outra escolha. Vocês perturbaram gravemente o funcionamento da instalação.
Você nos obrigou a isso. Nenhum de nós teria quebrado nada se eu tivesse tido a oportunidade de falar com você antes. O rosto do prateado não mudou. Ele manteve a sua expressão desdenhosa e não revelou se Chove Crodon havia entendido o comandante. Alguns minutos se passaram. Eu tinha meus motivos para adiar essa conversa, disse o alienígena finalmente. Tive que observar vocês para julgá-los. Nossos povos não têm quase nada em comum um com o outro. E qual foi a sua conclusão? Agora sei que é possível uma colaboração frutífera. Vocês, terranos, são corajosos, fortes e inteligentes. Se forem empregados corretamente, poderiam capturar um grande número de montadores da armada para mim, sem que as suspeitas caíssem sobre nós. Que a ideia do que eu falei de Chove Crodon é justamente ser um dos líderes da Armada Infinita. E eu tenho ideia que ele futuramente vai se tornar. Se ele voltar a aparecer, eu não olhei, eu não peguei spoiler, eu não fui atrás no Peripédia, não olhei, não, deixei quieto, que eu falei, não vamos para as surpresas, né? Vamos as surpresas. Eu não vou abrir porque é fácil pra caramba. Se eu pegar o Peripédia ali, eu sei exatamente o que vai rolar, o que vai acontecer, mas eu prefiro episódios a episódios ir lendo e desfolhando o negócio, né? Porque imagina, é muita coisa e a gente, como eu sempre digo aqui, a gente vai lendo aos poucos e vai tendo uma ideia geral do que... Poxa, eu tava olhando a capa do 1153, tipo, tá absolutamente distante do que eu, assim, distante do que eu tô lendo agora. É um processo, né, que você vai lendo e as coisas elas vão se mostrando. Imagina a quantidade de coisas que vão acontecer daqui, por exemplo, esse 1153 que eu tava olhando a capa. Coisa pra caramba. Olha aqui, ó. Tem uma conversa dos dois aqui, o Ferreiro da Armada, né, Chove Crodon, e o Genan. Olha aqui, ó. Quando o Ferreiro da Armada fechou a porta atrás de si, seus olhos rapidamente se adaptaram à escuridão e ele viu os fios do véu daquele ser estranho que vivia com ele na estação. Quer dizer, o H.G. Francis não explica muito bem, né? Não vai explicar a origem do personagem, de onde veio. Do mesmo jeito que veio, ele vai. Entendeu? Do mesmo jeito que ele vê, ele vai, assim, é um ser estranho, etc, mas assim, o Chove Crodon até eu acredito que ele vai voltar. Agora esse Genan aqui, ele vai ter a conclusão dele aqui nesse episódio mesmo, não dá, né? Aqui, ó. O ser se movia em um líquido incolor atrás de uma vidraça que ia de parede a parede. Chove Crodon não sabia como a criatura se parecia e qual grande era. Ele sentia que apenas parte do corpo vivia atrás da placa de vidro, enquanto todo o resto estava oculto nele. Milhões de fios vermelhos e superfinos eram visíveis balançando suavemente no banho de plasma. Chove Crodon tinha sentimentos confusos sobre esse ser. Por um lado, ele o desprezava, porque apesar de toda a sua inteligência, o considerava um tipo inferior de criatura. Por outro lado, ele o adorava porque era o único ser vivo que se encontrava na Proxcom, além dele e dos terranos. Ele podia conversar com Genan. Genan o entendia e não tentava dissimular dele. Genan era um servo leal e a ele devotado e desengajado como um computador, mas com uma boa dose de obstinação e sempre cheio de surpresas. Chove Crodon achava revigorante dialogar com ele. Ele afundou na poltrona e olhou para a vidraça e o emaranhado de fios vermelhos que estavam em constante movimento. Vários milhares desses fios de repente se contraíram e formaram algumas letras que brilharam intensamente como escritas em neon. Olá, Cro. Eu me lembrei quando eu vi isso aqui do Cro, eu lembrei do Clodovil, entendeu? Chamar o Chove Crodon de Cro. É o Crodovil. É só que isso me veio na mente quando eu tava lendo. Eu falei assim, pô, chamar de íntimo, hein? Cro. Então, Genan, você me notou, disse ele. As letras se formaram novamente. Você está brincando. Então está de bom humor. Estou feliz, Cro. Mesmo assim estou com problemas. Os terranos? Sim, eles me desapontaram. Não querem trabalhar para mim. Eles resistem. Sim, até se atrevem a lutar contra mim. Então os destrua. É básico, né? E o que pretendo, mas não é tão fácil. Por que não? Coloque os montadores da armada no pescoço deles até que nenhum deles esteja mais vivo. Exatamente isso que o Tessiano fazia, mas os terranos estão armados, eles são fortes na luta. Se eu cometer um erro, perderei todos os montadores da armada, e vai perder mesmo. Não tem pra onde correr,
Eles vão entrar em luta. Como eu falei, o Guk e o Rastuber vão ficar presos. Aí esse Socratical Cheese, esse Bot Pop e mais outros, eles vão montar uma espécie de um computador positrônico para adentrar junto com esses fios desse Genan para poder tirar o Rastuber e o Guk, que estão presos dentro dessa criatura por conta da teleportação, como eu falei. Quer dizer, é um episódio que ele se fecha, ele conclui, né? O HG Francis ele vai fechar esse episódio, mas eu tenho a impressão que ele deixou ponta solta pra frente. O Perry Rodan vai ter que lutar pela sobrevivência dele dentro dessa Roxcon, onde vai brigar com robôs, inclusive. Vai ter que usar técnicas de luta, né, para poder enfrentar esses certos tipos de robôs, porque os robôs são pesadíssimos para luta, esses robôs da Armada Infinita. Ele vai ter que... Deixa eu ver se tem aqui a partezinha aqui. Rodan ficou esperando na porta, ele queria ver se o montador da Armada o seguia, mas a máquina aparentemente os considerava menos importantes do que os materiais que deveriam buscar no depósito. Estranho, pensou o portador de ativador. Isso realmente não se encaixa no quadro. Eles vão investigar na nave, aí eles vão encontrar com os montadores. Esses montadores, são robôs poderosíssimos, e ele vai ter que se virar, para sobreviver nessa nave. É uma segunda parte mais aventureira, né? Ela é mais rápida de ler do que a primeira. Como eu disse, a primeira você teve que se conhecer os personagens, né? Lá os personagens que estavam ali, que só a página 70 que você vai ter como eu falei, o Perry Rodan e o Guk, o Rastuber, que eles vão entrar em cena na página 70 do episódio anterior. Quer dizer, então você vai conhecer todos esses, vai conhecer o Shov Crodon, vai conhecer o Archer Q1, o tal ele que era um jornalista, né, no passado. Aí vai ter a resolução dessa questíncula dele como jornalista no passado. Você vai ter que ser concluída essa pendenga, que, como eu disse, é algo que aconteceu no passado do personagem, e aí vai resvalar exatamente naquele momento que tá ali. Tudo isso foi falado no episódio anterior, beleza? Então, ó, nós estávamos aqui no episódio 1113. Nós estamos aqui mais uma vez fechando, ó, a Estação do Prateado, episódio 1113. Esse aqui é o 1100, né, do Rubio Gelado, sempre eu mostro, porque essa capinha aqui, ela é icônica, né? Ela é icônica. Ela abre o 17º ciclo, né? Ela abre o 17º ciclo. Isso aqui, inclusive, essa capa aqui foi até brinquedo da Revel, aquelas coisas todas, né? Então, nós temos esse aqui, temos as capas aqui desse episódio mais novo, e também temos a maldição da Cosmocrata, né, do Curtimar, que aí eu acho que já melhora bastante, porque a gente vai sair, isso vai ser o episódio 1114, que a gente vai sair exatamente desse universo aqui do Perry Rodan. Nós vamos voltar de novo na questão lá do Sete Apophis. Vai ter o Projeto Vírus. Nós vamos voltar agora vamos sair desse universo que a gente está aí há bastante tempo, né? 12 semanas, 13 semanas, e nós vamos voltar para o Império do Vírus. Vamos ver, né, o que vai estar se desenvolvendo aí com outros personagens, com outras coisas que estão aí eu não li a história, tá? Eu não sei de qual é, mas é mais ou menos pelos resumos, né? Quer ver aqui, ó. Porém, os acontecimentos na galáxia Norgantur também não são desprovidos de drama. Ali na vizinhança imediata da nuvem de matéria Scaredum 1 está sendo montado o novo Império do Vírus. Quer dizer, isso vai ser a ponte para o próximo episódio escrito pelo Curtimar. Beleza? Então, ó, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Nós falamos hoje aqui um pouquinho do episódio 1113, a Estação do Prateado, e o próximo vai ser a maldição da Cosmocrata. Beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Hoje foi um episódio mais curtinho, porque, como eu disse, ele é praticamente 1 em 2, tá? Porque como o HG Francis escreveu 2 livros, mas era um só, então esse episódio, se você juntar os dois, ele vai ficar bem longo. Se tivesse feito um só, ia ficar longo pra caramba. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Roda e avisa um minuto comercial aí, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Curta o vídeo aí, hein? Tchau.